Bom, nós vamos falar agora também de segurança relacionada a condomínio. Isso mesmo, nós temos o quadro Condomínio Descomplicado com o nosso amigo advogado, especialista na área condominial, Dr. Gustavo Camacho, direto ao município de Joinville, conferindo as informações. Hoje no Condomínio Descomplicado nós vamos falar sobre garantia de receita condominial. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Um oferecimento. Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Alma Condos. Uma solução completa e sem pegadinhas. Acesse o nosso site e solicite uma demonstração. Alma Condos, administração de condomínios com fluidez e simplicidade. Vertex, limpeza profissional. Seu condomínio não fica limpo? Quer baixar o consumo de água e gastos extras com produtos de limpeza? Quer evitar problemas trabalhistas? Já ouviu falar em engenharia da limpeza? Muito prazer, somos a Vertex. Limpeza profissional. Crenque Brinquedos. Deixe sua área de lazer muito mais divertida com a Crenque Brinquedos. Tenha um projeto personalizado para seu condomínio, com brinquedos certificados, modulares e super resistentes. Visite nosso site www.crenque.com.br. Apoio, Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com o Thiago Peixo, que é o responsável pela Duplique Santa Catarina, nosso grande parceiro aqui do programa Condomínio Descomplicado. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente no Condomínio Descomplicado, falando de um tema que é bastante relevante, porque trata sobre a inadimplência zero, Thiago. É verdade isso, que as garantidoras de receita condominial geram inadimplência zero para os condomínios? É verdade, Gustavo. Primeiramente, queria agradecer aqui o espaço, né? Obrigado por sempre nos prestigiar. E sim, é possível a gente zerar a inadimplência de um condomínio com a contratação de uma garantidora. Como funciona esse processo da garantidora condominial? Quais são os cuidados na contratação de uma empresa desse segmento? A garantidora em si, ela é uma empresa que, via de regra, ela faz cobrança, né? Ela doutrina os condôminos a, enfim, pagar as cotas condominiais em dia, né? Lembrando que cota condominial é um rateio de uma despesa comum, né? Então, a garantidora hoje, ela entra no condomínio zerando essa inadimplência, né? Ou seja, ela faz o depósito na conta do condomínio do 100% do valor da receita e posteriormente a gente faz a cobrança desses moradores, emitindo os boletos e fazendo a cobrança em si como uma administradora, como até o próprio condomínio que acaba fazendo a sua cobrança própria. A diferença é que a gente garante 100% dessa receita para o condomínio. E a garantidora, ela paga o rateio condominial ou ela paga especificamente o débito de cada um dos condôminos? E os condôminos ficariam adimplentes ou inadimplentes perante o condomínio ante o pagamento dessa contribuição pela garantidora? A garantidora, ela faz o pagamento do rateio, tá? Então, o condômino inadimplente, ele continua inadimplente, tá? Onde o contrato entre o condomínio e a garantidora é um contrato de cobrança, né? Então, inclusive, para participação da assembleia, deliberações onde o condomínio não possa participar sendo inadimplente, as garantidoras acabam enviando mensalmente relatórios de inadimplência para o condomínio, para o síndico, para que ele possa identificar quem está inadimplente, tá? A garantidora, ela não faz a cessão do crédito, ela não compra essa dívida, tá? Ela faz a cobrança, ou seja, quem é devedor continua devedor. Quais são as receitas que a garantidora ela garante efetivamente? São os rateios suplementares, as chamadas de capital, as multas ou o rateio ordinário? Como funciona isso perante o condomínio? As garantidoras hoje, via de regra, tá? Aí tem casos e casos, mas a gente faz o rateio, a gente faz a garantia do rateio das despesas ordinárias, tá? Multa regimental a gente não faz garantia, a gente faz a cobrança dessas multas, tá? E aí a gente faz via prestação de serviço. A gente tem alguns casos de condomínios clube,
onde tem lavanderia, tem outros espaços, espaço de home office que acaba sendo cobrado da unidade, a gente emite o boleto disso, faz a cobrança disso, mas não pode fazer a garantia disso, tá? Até porque não é uma despesa comum de todas as unidades. E o marco temporal para que a garantidora faça a garantia das receitas condominiais? Digamos que o condomínio tenha um passivo já, aliás, um ativo que ele deixou de receber nos anos subsequentes. A garantidora, ela também garante essa previsão orçamentária passada? Como funciona isso, Thiago? A gente entende que o condomínio, quando ele é constituído, ou seja, lá quando a construtora entrega, já seria interessante ela ter esse produto garantia de receita contratado, né? Até porque a gente tem conhecimento que o início dessa cobrança, quanto antes melhor. Mas nesse caso, onde o condomínio já tem aí um histórico de taxas anteriores, né? A garantidora em si, aí estou falando pelo nosso grupo, a gente faz a cobrança dessas taxas anteriores, ou seja, a gente não garante elas, a gente pode fazer, o condomínio faz a subrogação do crédito para a gente faz a cobrança dessas taxas, né? E aí faz a prestação de contas para o condomínio. Tem algumas empresas que têm essa modalidade e, dependendo do caso, a gente também pode estudar, mas não é nossa prática, em fazer a cessão de crédito desse valor. Ou seja, se o condomínio tem um passivo antes da contratação da garantidora, é feita uma análise dessas taxas, desses processos, e a gente teria que comprar essas taxas, né? Então, não, a gente não garante taxas anteriores, só da contratação para frente, e aí as anteriores temos esses tipos de cobrança, né? E, Thiago, existe uma limitação da quantidade de cotas que são inadimplidas pelos devedores para que a garantidora ela cubra, ela faça o aporte, ou não existe uma limitação? Então, assim, a gente entende que se o condomínio precisa do nosso serviço, a gente não pode limitar. Obviamente que cada caso é um caso, cada condomínio é um condomínio, a gente avalia caso a caso, né? A gente tem casos onde a gente tem 12 taxas ali, a gente continua fazendo a prestação de contas e não garante. Tem condomínios que a gente não tem limitação, então depende do contrato firmado com o condomínio, tá? Mas via de regra não tem limite essas taxas, né? Thiago, muito obrigado por estar aqui no Condomínio Descomplicado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e na próxima semana nós nos vemos. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Obrigada, doutor Gustavo.